O senhor não teme que essa CPI, na verdade, arrume mais provas e se volte contra a sua base, contra o seu partido, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, acabe até, eventualmente, arrumando mais provas para, talvez, até prender o Bolsonaro? Juliana, a CPMI busca elucidar a verdade. Se o presidente Bolsonaro, se o Anderson Torres, se o Flávio Dino, se o general G. Dias, se tiveram algum tipo de ação, financiadores, etc., todos precisam responder. Então, a CPMI busca realmente a verdade. Eu não entendo como um secretário de Segurança Pública, que estava com suas filhas e sua esposa, de férias, ele não estava sob o comando do GDF. Nós não podemos esquecer isso. E outra, né, a ABIN ou a Polícia Federal, algum órgão emitiu um relatório dizendo de que os ânimos estavam se acirrando. Como é que nós vamos culpar se você tira férias? E como é que você vai ser acusado de algo? Ele não estava de frente, ele estava de férias do cargo que ele ocupa e o 02 dele estava sob esse comando. E outra coisa, nós estamos falando da sede dos poderes brasileiros, não é uma atribuição somente do governo do Distrito Federal, senão de todas as forças de segurança. Agora, se houve ações e omissões por qualquer parte, Juliana, repito, seja de direita, seja de esquerda, seja de ministros, seja de generais, isso tem que ser apurado e nós queremos a verdade, doa quem doer. Senador... Juliana, mas eu achei interessante a pergunta da Juliana, só no sentido de, Sakamoto, eu acho interessante forçar isso, porque quando a gente vai falar voltar contra a oposição, né, o presidente Bolsonaro, porque assim, o senhor falou agora do Flávio Dino, do G. Dias, mas e todos os bolsonaristas envolvidos, os parlamentares ligados ao ex-presidente? O próprio ex-presidente, que amanhã presta depoimento, inclusive, senador, hoje falando com o ministro-chefe do GSI, ele falou que é mais ou menos clara, não a participação, mas a influência de Bolsonaro nos quartéis durante o período do governo Bolsonaro. E ele fala que a conspiração não passa cheque, não deixa provas. No entanto, as investigações podem levar a isso. Não há receio de que essa CPI acabe trazendo mais, a pergunta da Juliana, trazendo mais instrumentos para eventualmente uma prisão de Bolsonaro? Fabíola, entenda, quem propôs essa CPMI fomos nós da oposição, foi o deputado André Fernandes, do Ceará. Você imagina que alguém ia propor... Senador, tem uma proposição de CPI da senadora Soraya desde... Mas não andou. Vamos falar do que de janeiro, né? Mas não andou. Vamos falar do que quem propôs foi o André Fernandes, que é do PL do Ceará. Nós fizemos força, nós fizemos pressão. Vocês acham que se nós estivéssemos envolvidos, se nós buscássemos elucidação, uma investigação parlamentar, seria para condenar ou prejudicar os oposicionistas, o presidente Bolsonaro ou Anderson Torres? Então, a maior prova de que nós estamos em busca da verdade e que nós temos isenção sobre os atos de 8 de janeiro é justamente a proposição da CPMI e a pressão que nós temos feito tanto no Lira quanto no Rodrigo Pacheco para que fosse instalada. Eu jamais, você, Fabíola, faria uma investigação para buscar provas contra você ou sua base? Então, a maior prova... O senhor não acha contraditória essa sua frase? O senhor dizer que está buscando a verdade, o senhor está dizendo buscando a verdade, mas não vai investigar a sua base? Não. Veja, você está me dizendo que a investigação pode prejudicar o presidente Bolsonaro. O que eu estou te dizendo, se nós tivéssemos qualquer dúvida da isenção do presidente Bolsonaro, do Anderson Torres e de ex-membros do governo, por exemplo, o general Heleno, Augusto Heleno, nós não proporíamos nada, pelo contrário, sufocaríamos qualquer tentativa de investigação, Fabíola. Isso é uma coisa natural.
Senador, o proponente da CPI pela Câmara, o senador André Fernandes, seu correligionário, né, ele é citado no inquérito, né, um dos investigados no inquérito que aponta os autores, né, dos ataques. E aí, por conta disso, discute-se, inclusive, um plano B, o próprio André Ramage, que é o outro correligionário do senhor. Quem que o senhor acha que, no final das contas, seria o melhor nome para presidir? O André Fernandes, mesmo com essa situação que pesa contra ele, no caso dele ser um dos investigados nesse inquérito que busca quem incitou, quem ajudou a ser mentor dos ataques de 8 de janeiro, ou o André Ramage? Leonardo, primeiramente que uma investigação não te condena a nada. É uma investigação, você ainda não foi condenado. Então, eu creio que, por ser uma investigação e não termos nenhuma prova, nenhuma acusação sobre André Fernandes, ele, como proponente, eu creio que há muita legitimidade na participação dele. Mas, se de alguma forma isso for um motivo de constrangimento, existem outros nomes, por exemplo, o Lira está propondo o Fufuca, está propondo também, deixa eu pegar aqui o nome de outro deputado. Mas o Fufuca seria para relator, né? Para presidente, a gente falou com o pessoal do PL, o pessoal falou, tem o André Ramage, que tem bom trânsito, né? Tem o Ramage, mas tem um nome, eu estou buscando aqui, André Fernandes, Ramage, tem um, se eu não me engano, é do União Brasil, e seria também um nome paralelo. Eu estou aqui com uma pauta, deixa eu ver se eu localizo aqui o nome Enquanto o senhor busca, é verdade que o filho do presidente, o Eduardo Maia. O Josias falou dele. É verdade que o Eduardo Bolsonaro pediu para participar da CPMI, ele quer fazer parte? Na verdade, o que eu li também na imprensa, Fabiola, foi que uma conversa dele com o presidente Bolsonaro teria sido essa orientação. Eu não falei com o Eduardo ainda, mas creio também que seja muito legítimo ele, enquanto deputado federal, enquanto uma pessoa ligada ao presidente Bolsonaro, possa ser, sim, uma voz de defesa ao legado do seu pai enquanto presidente e da isenção do seu pai nesse processo que culminou no dia 8 de janeiro. Mas os integrantes é para fazer defesa ou é para fazer investigação, senador? Para fazer defesa e investigação, Fabiola. Nós não somos inocentes e sabemos que os governistas vão trazer o máximo de subsídio para prejudicar o ex-presidente Bolsonaro. Então, é para fazer investigação, sim, e para fazer também a defesa do legado, que com certeza bandeiras de acusação contra o presidente Bolsonaro, contra o Anderson Torres, contra o general Heleno e vários outros membros do governo serão trazidos pelos governistas. Eu não tenho dúvida e tenho certeza que você também não tem. O senhor falou até, nós sabemos que não somos inocentes, então o senhor reconhece uma responsabilidade? Não sabemos que somos inocentes, eu falei isso? O senhor falou, sabemos que não somos inocentes, o senhor falou. Sabemos que não somos inocentes e sabemos que os governistas vão vir com o discurso deles e temos que defender o nosso. Se eu falei que não sabemos que somos inocentes, foi uma falha minha. O que eu falei é o seguinte, nós não sabemos quem são os inocentes ou quem são os culpados. E precisamos ter pessoas, membros, integrantes, que defendam o legado do presidente Bolsonaro. Mais uma vez, Fabiola, se tivéssemos qualquer dúvida da inocência do presidente Bolsonaro, do Anderson Torres e de demais membros, com certeza não proporíamos e não faríamos força para que essa comissão mista fosse instalada. Eu não tenho dúvida nenhuma, absolutamente nenhuma dúvida da inocência do presidente Bolsonaro e dos seus membros. E a investigação trará esclarecimento e transparência a tudo isso. Tá certo.